Olá, meu nome é Marcelo Fávaro e você está no canal Conta um Conto. Seja muito bem-vindo. Este é um canal de literatura e a sua inscrição e o seu like são muito importantes, pois ajuda o YouTube a sugerir esse vídeo para mais pessoas. Ajude o canal. Torne a literatura mais democrática. Essa é uma produção individual. Caso queira ajudar este narrador a levar a literatura a mais pessoas, conheça nossas plataformas Apoia-se, Pix e PicPay. Quem foi Howard Phillips Lovecraft? Esse escritor nasceu em Providence, Rhode Island, no dia 20 de agosto de 1890. Morreu no dia 15 de março de 1937. Foi um escritor norte-americano celebrado pelas suas obras de fantasia e terror, marcadamente gótico, enquadrado por uma estrutura semelhante à ficção científica. Mas a maioria chama de terror cósmico a ideia de que a vida é incompreensível à mente humana e que o universo é fundamentalmente alienígena. Seu culto é baseado no Cthulhu Mythos. É uma série de ficção vagamente interligada, com um panteão de entidades anti-humanas, descritas no abominável Necronomicon, um grimório fictício, de ritos mágicos e sabedoria proibida. Este é um conto longo. Serão necessários vários capítulos para terminar a gravação. Vamos lá? Conta um Conto apresenta de H.P. Lovecraft, O Caso de Charles Dexter Ward. Narração Marcelo Fávaro. Capítulo 1. Um resultado e um prólogo. De um hospital particular para doentes mentais, nas proximidades de Providence, em Rhode Island, desapareceu há pouco tempo uma pessoa extraordinariamente singular. Chamava-se Charles Dexter Ward e fora internado com grande relutância do pai, o qual, pesaroso, vira sua aberração transformar-se de mera excentricidade numa lúgubre obsessão que implicava a possibilidade de tendências assassinas e uma mudança peculiar de sua estrutura mental. Os médicos confessam-se bastante desconcertados com o seu caso, pois apresenta singularidades de caráter fisiológico geral e, ao mesmo tempo, psicológico. Em primeiro lugar, o paciente Charles Dexter Ward parecia estranhamente mais velho do que atestavam seus 26 anos. É verdade que uma perturbação mental faz uma pessoa envelhecer depressa, mas o rosto desse jovem assumira uma aparência frágil que só os muito idosos normalmente adquirem. Em segundo lugar, seus processos orgânicos mostravam uma certa estranheza de proporções que não encontrava paralelo na experiência médica. A respiração e o funcionamento cardíaco tinham uma desconcertante falta de simetria. A voz sumira, a ponto de lhe ser impossível emitir qualquer som mais alto do que um sussurro. A digestão era incrivelmente prolongada e reduzida ao mínimo, e as reações nervosas aos estímulos comuns não tinham qualquer relação com tudo o que normal ou patológico fora antes registrado no passado. A pele era morbidamente fria, e a estrutura celular do tecido parecia exageradamente áspera e frouxa. Até uma marca de nascença grande e cor de oliva sobre o quadril direito havia desaparecido, e ao mesmo tempo formara-se sobre o seu peito
uma verruga muito peculiar, uma mancha enegrecida, da qual não havia sinal antes. Em geral, todos os médicos concordam que em Ward os processos metabólicos estavam retardados num grau inusitado. Do ponto de vista psicológico, Charles Ward era singular. Sua loucura não tinha nenhuma afinidade com qualquer caso já registrado, inclusive nos tratados mais recentes e abrangentes, e se combinava a uma energia mental que o tornaria um gênio, ou um líder não tivesse degenerado em suas formas estranhas e grotescas. O Dr. Willett, o médico da família Ward, afirma que toda a capacidade mental do paciente, a julgar por sua reação às questões externas à esfera de sua insanidade, em realidade aumentara desde que adoecera. Ward era, em verdade, sempre fora um estudioso e um apreciador de antiguidades, mas mesmo suas obras anteriores mais brilhantes não mostravam o prodigioso domínio e a profundidade revelados durante o exame ou os exames a que os psiquiatras o submeteram. Em realidade, foi difícil conseguir uma internação legal no hospital. Tão poderosa e lúcida parecia a mente do jovem. E somente as provas apresentadas por outras pessoas e a quantidade de lacunas anormais em seu cabedal de informações, em contraposição à sua inteligência, permitiram que ele fosse por fim internado. Na época de seu desaparecimento, era um ávido leitor e um conversador tão grande quanto sua fraca voz lhe permitia, e observadores agudos, incapazes de prever sua fuga, prognosticavam que ele não demoraria muito a obter autorização para sair do hospital. Somente o Dr. Willett, que trouxera ao mundo Charles Ward e acompanhara o desenvolvimento de seu corpo e espírito, parecia alarmado com a ideia de sua futura liberdade. Ele tivera uma terrível experiência e fizera uma terrível descoberta que não ousava revelar aos colegas céticos. Em realidade, Willett guarda para si um pequeno mistério em seu envolvimento com o caso. Ele foi a última pessoa a ver o paciente antes da fuga e saiu daquela derradeira entrevista num estado de horror, misturado a alívio, lembrado por muitos ao ser conhecida a fuga de Ward, 3 horas mais tarde. A fuga em si é um dos mistérios não solucionados do hospital do Dr. White. Uma janela aberta sobre uma abrupta queda de 20 metros não a explicaria. Contudo, após aquela conversa com Willett, o jovem inegavelmente desaparecera, sumira. O próprio Willett não tem explicações satisfatórias para oferecer, embora estranhamente seu espírito pareça até aliviado, pelo menos mais do que antes da fuga. Muitos, em realidade, acham que ele gostaria de dizer mais coisas se acreditasse que um número considerável de pessoas lhe daria crédito. Encontrara Ward em seu quarto, mas pouco depois que o médico saíra, os atendentes bateram em vão à porta. Ao abri-la, constataram que o paciente não estava lá, e só encontraram a janela aberta, através da qual uma brisa gélida de abril trouxe para dentro uma nuvem de fino pó cinza azulado que quase o sufocou. É verdade que os cães uivaram algumas vezes antes, mas isto foi enquanto Willett ainda estava presente. Os animais não pegaram nada e em seguida se acalmaram. O pai de Ward foi informado imediatamente por telefone. Contudo, pareceu mais entristecido do que surpreso. Quando o Dr. White foi visitá-lo pessoalmente, o Dr. Willett já havia conversado com ele, e ambos negaram qualquer conhecimento ou cumplicidade na fuga. Só foi possível obter algumas indicações de poucos amigos íntimos de Willett e de Ward pai,
e mesmo estas eram extremamente fantásticas para que se lhes pudessem dar crédito. O único fato concreto é que até o momento não foi descoberto nenhum vestígio do louco desaparecido. Charles Ward amava as coisas antigas desde a infância e, indubitavelmente, adquirira essa predileção por causa da antiguidade da cidade em que vivia e pelas relíquias do passado que enchiam cada canto da velha mansão dos pais em Prospect Street, no cume da colina. E com o passar dos anos, sua paixão pelas coisas antigas aumentava de forma que história, genealogia e estudo da arquitetura, do mobiliário e da arte colonial acabaram por ocupar totalmente sua esfera de interesses. É importante lembrar essas predileções ao analisar a sua loucura, pois, muito embora não constituam absolutamente seu cerne, desempenham em papel proeminente em sua forma superficial, pelo menos. As lacunas de informação detectadas pelos psiquiatras estavam todas relacionadas a assuntos modernos e invariavelmente eram contrabalançadas por um correspondente e excessivo, embora exteriormente disfarçado, conhecimento de assuntos do passado, revelado, porém, por um hábil interrogatório, de modo que se poderia imaginar que o paciente literalmente se transferira para uma época anterior, por alguma obscura espécie de auto-hipnose. O estranho era que Ward não parecia mais interessado pelas coisas antigas que conhecia tão bem. Aparentemente, perdera o apreço por elas por causa da mera familiaridade. E todos os seus esforços recentes estavam obviamente voltados para o domínio dos fatos comuns do mundo moderno, que se haviam apagado de maneira completa e inequívoca em seu cérebro. E ele se esforçava para esconder tal aniquilação. Mas era claro para quem o observava que todo o seu programa de leituras e conversações era determinado por um frenético desejo de sorver os conhecimentos de sua própria vida e da formação cultural e prática comum do século XX, que ele deveria possuir pelo fato de ter nascido em 1902 e ter sido educado nas escolas do nosso tempo. Os psiquiatras perguntam-se agora, tendo em vista a destruição total de seu cabedal de informações, como o paciente fugitivo conseguira fazer frente ao complexo mundo dos nossos dias? E a opinião comum é que estaria se escondendo numa função humilde e discreta, até que seu cabedal de informações modernas pudesse voltar ao nível normal. O início da loucura de Ward constitui matéria de debate entre os psiquiatras. O Dr. Lehman, da eminente autoridade de Boston, situa-o entre 1919 e 1920, o último ano em que o rapaz cursara na escola de Moses Brown, quando subitamente se desviou do estudo do passado para o do oculto e recusou preparar-se para a universidade, alegando que tinha pesquisas pessoais muito mais importantes a realizar. E com certeza, isto foi uma decorrência da alteração dos hábitos de Ward na época, principalmente de sua busca contínua nos registros da cidade e entre os antigos cemitérios, de certa sepultura aberta em 1771, o túmulo de um ancestral chamado Joseph Curwen, do qual alegara ter encontrado certos papéis atrás dos lambris de uma casa muito antiga de Olney Court, em Stephen Hill, em que notoriamente Curwen havia vivido. E é inegável que no inverno de 19 para 20 houve uma grande mudança em Ward. De fato, ele parou de repente suas atividades de antiquário, empreendendo uma investigação profunda no campo do ocultismo em seu país e no exterior,
alternando apenas a busca estranhamente obstinada do túmulo do seu antepassado. O Dr. Willett, contudo, discorda substancialmente dessa opinião, baseando seu parecer no prolongado conhecimento íntimo do paciente e em algumas pesquisas e descobertas assustadoras feitas a seu respeito. Essas pesquisas e descobertas deixaram nele uma marca tão profunda que, ao falar nelas, a sua voz treme, e treme-lhe a mão ao escrever sobre elas. Willett admite que a mudança ocorrida em 1919 para 1920 parece marcar o início de uma decadência progressiva que culminou na horrível, triste e misteriosa alienação mental de 1928. Mas acredita, baseado na observação pessoal, que é preciso fazer uma distinção mais nítida, reconhecendo que o rapaz sempre teve um temperamento pouco equilibrado e propenso a uma suscetibilidade e a um entusiasmo excessivos em suas relações aos fenômenos que o cercavam. Ele se recusa a admitir que as primeiras mudanças marcam a paisagem da razão à loucura. Ao contrário, prefere acreditar na própria afirmação de Ward, de que descobrira ou redescobrira algo cujo efeito sobre o pensamento humano seria provavelmente maravilhoso e profundo. A loucura verdadeira, ele tem certeza disso, apareceu com uma mudança posterior, depois do descobrimento do retrato e dos velhos papéis de Corwin, após uma viagem a estranhos lugares do exterior, após recitar certas terríveis invocações em estranhas e secretas circunstâncias, depois de obter claramente certas respostas a essas invocações e de redigir uma carta em condições angustiantes e inexplicáveis, depois da onda de vampirismo e dos infautos boatos em Pawtuxet, e depois que a memória do paciente começou a excluir as imagens contemporâneas ao mesmo tempo que sua voz falhava e seu aspecto físico ia sofrendo a sutil modificação que tantas pessoas mais tarde notaram. Somente nessa época, salienta Willett com grande agudeza, o clima de pesadelo passou a ser inquestionavelmente associado a Ward e seu médico. Estremecendo de pavor, está seguro de que existem provas bastante concretas corroborando a afirmação do rapaz quanto à sua descoberta crucial. Em primeiro lugar, 2 trabalhadores muito inteligentes viram os velhos papéis de Joseph Corwin quando ele os descobriu. Em segundo lugar, o rapaz, uma vez lhe mostrou tais papéis e uma página do diário de Corwin, e cada um dos documentos tinha total aparência de autenticidade. O buraco onde Ward afirmou tê-los encontrado é uma realidade visível, e Willett tivera a oportunidade de vê-los pela última vez, e de modo bastante convincente, num local em que ninguém acreditaria ou cuja existência talvez jamais seria provada. Depois, havia os mistérios e as coincidências das outras cartas de Orne e Hutchinson, e o problema da caligrafia de Corwin, e daquilo que os detetives trouxeram à luz a respeito do Dr. Allen. Essas coisas e a terrível mensagem em cursivo medieval encontrada no bolso de Willett quando recuperou a consciência após sua experiência chocante. E mais conclusivos do que tudo, são os 2 horrendos resultados, obtidos pelo médico com certas fórmulas durante suas investigações finais. Resultados que praticamente comprovaram a autenticidade dos papéis e de suas monstruosas implicações, ao mesmo tempo em que os tais papéis foram subtraídos para sempre de todo o conhecimento humano. Capítulo 3. É preciso considerar os primeiros anos da vida de Charles Ward como algo que pertence ao passado e às antiguidades que ele amava tão ardentemente. No outono de 1918, com uma considerável manifestação de entusiasmo pelo adestramento militar da época,
ele ingressara no primeiro ano da escola Moses Brown, que ficava bem próximo de sua casa. O antigo edifício principal, erguido em 1819, sempre agradara seu gosto pelas coisas antigas, e o amplo parque no qual se localiza a academia atraía sua predileção pela paisagem. Suas atividades sociais eram poucas, e passava grande parte de seu tempo em casa, encaminhada sem destino, nas aulas e deveres e na busca de dados arqueológicos e genealógicos na prefeitura, na Assembleia Estadual, na Biblioteca Pública, na Sociedade Científica, na Sociedade Histórica, nas bibliotecas John Carter Brown e John Way da Brown University e na Biblioteca Shapley, recentemente inaugurada em Benefit Street. Ainda é possível retratá-lo como era naquele tempo. Alto, magro, loiro, olhos atentos e ligeiramente curvo, trajado de maneira um tanto quanto negligente. A impressão predominante era de inócua falta de jeito, mais que de encanto pessoal. Suas caminhadas eram sempre aventuras pelo mundo passado, durante as quais ele tentava recapturar as miríades de relíquias de uma fascinante cidade antiga, um retrato vivo e coerente de outros séculos. Sua casa era uma grande mansão georgiana no topo da colina, bastante íngreme, que se ergue a leste do rio, e das janelas posteriores ele olhava atordoado a multidão de pináculos, cúpulas, telhados e topos de arranha-céus da cidade baixa até as colinas, em tom violeta nos campos distantes ao fundo. Aqui ele nascera, e do belo pórtico clássico na fachada de tijolos, entre as duas janelas salientes, a babá o conduzia para o primeiro passeio de carrinho, em frente à pequena casa da fazenda de 200 anos, que há muito a cidade absorvera, em direção às imponentes escolas ao longo da rua suntuosa, cujas antigas mansões quadradas de tijolos e casas menores de madeira de pórticos estreitos com pesadas colunas dóricas pareciam sonhar, sólidas e exclusivas, em meio aos generosos parques e jardins. Havia sido conduzido também ao longo da sonolenta Cogdon Street, um patamar abaixo da colina íngreme e com todas as casas a leste sobre altos terraços. As pequenas casas de madeira, em geral, eram mais antigas aqui, pois, ao crescer, a cidade fora subindo esta colina. Nesses passeios, ele absorvera um pouco da cor de uma pitoresca aldeia colonial. A babá costumava parar e sentar-se nos bancos do terraço próspero para conversar com os guardas. E uma das primeiras lembranças da criança era o imenso mar de nebulosos telhados, cúpulas, campanários e colinas distantes ao ocidente, que vira numa tarde de inverno daquele grande terraço com balaustrada, violeta e místico contra um pôr-do-sol apocalíptico, com febris tons vermelhos, ouro, púrpura e curiosos verdes. A imensa cúpula de mármore da Assembleia destacava-se com sua maciça silhueta, a estátua do topo aureolada fantasticamente por um rasgo, na camada de nuvens matizadas que barravam o céu chamejante. Quando ele cresceu, começaram suas famosas caminhadas, primeiro com a babá, arrastada com impaciência, e depois sozinho, em sonhadora meditação. Ele se aventurava cada vez mais longe, descendo a colina quase perpendicular, alcançando os planos mais antigos e pitorescos da cidade velha. Hesitava cautelosamente descendo a vertical Jenkins Street, com seus muros posteriores e frontões coloniais, até a esquina da sombria Benefit Street, onde se erguiam os dois portões antigos com colunas jônicas. Ao seu lado, um telhado pré-histórico com mansarda, as ruínas de um primitivo quintal de fazenda e a imensa casa do juiz Duffy, com vestígios do Fausto georgiano. Isto aqui estava se tornando um cortiço, mas
Os olmos titânicos espalhavam uma sombra restauradora sobre o lugar, e o menino costumava dirigir-se para o sul, pelas longas fileiras de casas da época pré-revolucionária, com grandes chaminés centrais e portais clássicos. Do lado oriental, elas se erguiam sobre os porões com 2 lances de degrau de pedra ladeados por balaústres de ferro, e o jovem Charles as imaginava como eram quando a rua era nova e os saltos vermelhos e perucas adornavam os frontões pintados, cujos sinais de deterioração já se tornavam tão visíveis. A oeste, a colina despencava, quase tão verticalmente como acima, até a velha Town Street, que os fundadores haviam projetado à beira do rio em 1636. Aqui estendiam-se inúmeras vielas com casas amontoadas, apoiadas umas às outras, antiquíssimas. Embora fascinado, demorou muito até ousar palmilhar sua arcaica verticalidade, temeroso de que não passassem de um sonho ou o introduzissem a terrores desconhecidos. Achava muito menos ameaçador prosseguir por Benefit Street, em frente às grades de ferro que o cercavam escondido o cemitério da igreja St. John e a parte posterior de Colony House, de 1661, e a massa da Golden Baum, reduzida a ruínas, onde Washington se hospedara. Em Meeting Street, chamada sucessivamente de Gowell Lane e King Street, em outras épocas, ele costumava olhar para cima, em direção ao oriente, e contemplar os lances curvos de degraus com os quais a estrada subia em costa, e depois para baixo ao ocidente, vislumbrando o antigo edifício colonial de tijolos da escola, que sorri do outro lado da rua sobre a antiga tabuleta com a cabeça de Shakespeare, onde o Providence Gazette and Country Journal era impresso antes da Revolução. Vinha então a bela primeira Igreja Batista de 1775, faustosa, com o seu incomparável campanário de Gibbs, e ao seu redor os telhados georgianos e as cúpulas como que suspensos no ar. Aqui e para o sul, o bairro se tornava mais bonito, desabrochando finalmente num maravilhoso grupo de mansões primitivas. Mas as vetustas vielas ainda conduziam ladeira abaixo a oeste, espectrais no arcaísmo de suas inúmeras cúspides, mergulhando numa orgia de decadência iridescente, onde o antigo poto de odores repulsivos lembra os gloriosos tempos das Índias Orientais, entre sordidez e vícios poliglotas, desembarcadouros podres, velaria indistinta e nomes de ruas sobreviventes como Packet Bullion, Gold Silver, Coin, Doblon, Sovereign, Guilder, Dólar, Dime e Cent. Às vezes, à medida que ia crescendo e se tornava mais afoito, o jovem Ward se aventurava lá embaixo naquele turbilhão de casas trôpegas, bandeiras de janelas quebradas, degraus arrebentados, balaustradas retorcidas, rostos trigueiros e odores indefiníveis, virando a Southman para Southwater, vasculhando as docas onde os vapores ainda atracavam na baía e voltando em direção ao norte para este terraço inferior, passando pelos armazéns de tetos muito inclinados de 1816 e a ampla praça da Great Bridge. Aqui o edifício do mercado de 1773 ainda se ergue firme sobre os seus antigos arcos. Naquela praça ele costumava parar para contemplar a fantástica beleza da cidade velha sobre o penhasco oriental, coberta de cúspides georgianas e coroada pela imensa e nova cúpula da Christian Science, assim como Londres é coroada pela cúpula de São Paulo.
Agradava-lhe extremamente chegar a esse local no fim da tarde, quando os raios inclinados do sol inundam de ouro o edifício do mercado e os antigos telhados e campanários na colina e mergulham em sua magia os desembarcadouros sonolentos, onde os navios de Providence, procedentes das Índias, costumavam fundear. Após uma longa contemplação, sentia o atordoamento de sua paixão de poeta por aquela paisagem, e então escalava a encosta em direção à sua casa, no crepúsculo, passando pela antiga igreja branca, subindo pelas ruas íngremes onde brilhos amarelos começaram a surgir nas janelas de pequenas vidraças e através das bandeiras das portas. Lá no alto, sobre lances duplos de escadas com curiosas balaustradas de ferro trabalhado. Em outras épocas e nos últimos anos ele costumava procurar contrastes vivos, realizando parte da caminhada pelos bairros coloniais em ruínas a noroeste de sua casa, onde a colina desce abruptamente até a elevação inferior de Stamper's Hill, com o seu gueto e o bairro negro apertando-se ao redor da praça da qual a diligência de Boston costumava partir antes da Revolução, e a outra parte na graciosa região meridional das ruas George, Benevolent, Power e Williams, onde a velha encosta guarda intocadas as belas propriedades e trechos de jardins cercados por muros e vielas íngremes e verdes, nas quais perduram inúmeras e fragrantes memórias. Essas perambulações, juntamente com os estudos diligentes que as acompanhavam, com certeza são responsáveis pela quantidade de conhecimentos sobre arqueologia que no fim povoavam o mundo moderno nas mentes de Charles Ward e mostram o terreno espiritual sobre o qual caíram naquele inverno fatal de 1919 para 1920 as sementes brotadas daquela estranha e terrível fruição. O Dr. Willett está certo de que, até aquele malfadado inverno em que ocorreu a primeira mudança, a paixão de Charles Ward pela arqueologia não tinha qualquer sinal de morbidez. Os cemitérios não tinham para ele nenhuma atração particular, além de seu exotismo e seu valor histórico. E ele estava totalmente isento de tudo que se assemelhasse à violência ou instintos selvagens. E foi então que, numa progressão insidiosa, pareceu desenvolver uma curiosa sequela de um dos seus triunfos genealógicos do ano anterior, quando descobrira entre seus ancestrais maternos um indivíduo que teve vida muito longa, chamado Joseph Curwen, que para lá se mudara vindo de Salem, em março de 1692, e em torno do qual sussurrava-se uma série de boatos extremamente peculiares e inquietantes. O tataravô de Ward, Welcome Potter, casara-se em 1785 com certa Anne Tillinghast, filha de Eliza, filha do capitão James Tillinghast, de cuja paternidade a família não preservara qualquer vestígio. No final de 1918, examinando um volume de registros manuscritos originais da cidade, o jovem genealogista encontrou um assentamento descrevendo uma mudança legal de nome, pelo qual uma senhora Eliza Curwen, viúva de Joseph Curwen, retomava, juntamente com a filha Anne, de 7 anos de idade, o nome de solteira Tillinghast, alegando, abre aspas, que o nome de seu marido se tornara opróbio público em razão do que se soubera após seu falecimento, confirmando um antigo boato que não deveria ser levado em conta por uma esposa leal, enquanto não se comprovasse que estava acima de qualquer dúvida, fecha aspas. Este assentamento veio à luz pela separação acidental de duas folhas cuidadosamente coladas uma à outra, que parecerem uma só após uma trabalhosa verificação dos números das páginas. Ficou imediatamente claro para Charles Ward
que havia de fato descoberto um tetravô até então desconhecido. A descoberta o emocionou duplamente porque já havia ouvido vagas histórias e observado alusões esparsas relacionadas a essa pessoa sobre a qual restavam tão poucos registros publicamente disponíveis, além daqueles só conhecidos nos tempos modernos, que quase parecia existir uma conspiração para apagá-la da memória. A descoberta, além disso, era de uma natureza tão singular, tão excitante, que não se poderia deixar de pensar que os escrivães coloniais estavam tão ansiosos por ocultar e esquecer ou suspeitar que a passagem fora suprimida por razões totalmente válidas. Antes disso, Ward contentara-se em deixar adormecida sua fascinação pelo velho Joseph Curwen, mas ao descobrir seu parentesco com esse personagem sobre o qual se preferia silenciar, passou a perseguir da maneira mais sistemática possível tudo o que podia achar ao seu respeito. E nessa agitada busca, ele acabou alcançando um sucesso superior às suas expectativas mais ousadas, pois velhas cartas, diários e pilhas de livros de memórias não publicadas, encontrados nas águas furtadas cheias de teias de aranhas de Providence e de outros lugares, continham muitas passagens esclarecedoras que seus autores não haviam achado necessário destruir. Uma informação acidental surgiu até mesmo num lugar tão distante como Nova York, onde uma correspondência da época colonial de Rhode Island estava guardada no Museu Francês Tavern. A coisa realmente crucial, entretanto, e o que, na opinião do Dr. Willett, constituiu a causa definitiva da desgraça de Ward, foi o material encontrado em agosto de 1919 atrás dos lambris de madeira da casa semidestruída de Olney Court. Foi aquilo, sem sombra de dúvida, que escancarou as visões obscuras cujo fim era mais profundo do que o próprio inferno. Capítulo 2. Antecedente e horror. Parte 1. Joseph Curwen, segundo revelaram as vagas lendas ouvidas ou descobertas por Ward, era um indivíduo extremamente assombroso, enigmático, sombriamente horrível. Ele fugira de Salem para Providence, o abrigo universal dos excêntricos, dos homens livres e dos dissidentes, no início do grande pânico da bruxaria, temendo ser acusado por causa de seus hábitos solitários e de suas curiosas experiências químicas e alquimistas. Era um homem de aspecto insignificante, de cerca de 30 anos de idade. Logo foi considerado digno de se tornar um cidadão de Providence. Adquiriu então um lote para habitação ao norte daquele de Gregory Dexter, aproximadamente no início de Olney Court. Sua casa foi construída em Stampers Hill, a oeste de Town Street, na parte que mais tarde se chamaria Olney Court, e em 1761 a substituiu por outra maior, no mesmo local, que ainda estava de pé. A primeira coisa estranha em Joseph Curwen era o fato de que ele não parecia mais velho do que na época de sua chegada. Ingressou no negócio dos transportes marítimos, adquiriu alguns desembarcadouros nas proximidades de Mile End Cove, ajudou a reconstruir a Great Bridge em 1713 e a igreja congregacional sobre a colina, mas sempre conservava o aspecto indefinível de um homem não muito acima dos 30 ou 35 anos. Com o passar das décadas, esta característica singular começou a despertar grande atenção, mas Curwen sempre a explicava dizendo que descendia de antepassados vigorosos e levava uma vida simples que não o desgastava. De que maneira tal simplicidade poderia se conciliar com as inexplicáveis idas e vindas do comerciante e com estranhos brilhos em suas janelas todas as horas da noite, não era muito claro para as gentes da cidade, que estavam propensas a atribuir outras razões à sua perene juventude e longevidade.
A maioria acreditava que isso teria muito a ver com incessantes misturas e cocção de substâncias químicas. Diziam os boatos que ele mandava vir estranhas substâncias de Londres e das Índias em seus navios ou as adquiria em Newport, Boston e Nova York. E quando o velho doutor Jabez Bowen chegou de Rehoboth e abriu sua loja de boticário do outro lado da Great Bridge, com o unicórnio e o almofariz na tabuleta sobre a porta, houve intermináveis falatórios a respeito das drogas, ácidos e metais que o taciturno recluso continuamente comprava ou encomendava. Supondo que Cohen possuísse uma assombrosa e secreta habilidade de médico, muitos que sofriam de várias doenças recorriam a ele, mas embora parecesse encorajar sua convicção, ainda que de modo cauteloso, e sempre lhes desse poções de cores estranhas para atendê-los, observava-se que as coisas que ele ministrava aos outros raramente eram eficazes. E finalmente, quando mais de 50 anos haviam se passado desde a chegada do forasteiro, sem produzir uma mudança de mais de 5 anos em seu rosto e físico, as pessoas começaram a murmurar de maneira ainda mais insistente e atender quase totalmente ao desejo de isolamento que ele sempre manifestara. Cartas pessoais e diários da época revelaram também uma profusão de outras razões pelas quais Joseph Cohen era olhado com estranheza, temido e, no fim, evitado como a peste. Sua paixão pelos cemitérios, nos quais era visto a todas as horas e com qualquer tempo, era notória, embora tivesse ninguém presenciado qualquer ato de sua parte que pudesse, de fato, ser definido como vampiresco. Ele possuía uma fazenda na Pawtuxet Road, na qual costumava morar durante o verão e para a qual frequentemente podia ser visto dirigindo-se a cavalo nas horas mais estranhas do dia e da noite. Aqui, seus únicos empregados, trabalhadores braçais, guardas, eram 2 taciturnos índios da tribo Narragansett, o marido mudo e com curiosas cicatrizes, e a mulher com uma expressão extremamente repulsiva. Num anexo dessa casa ficava o laboratório onde era realizada a maior parte das experiências químicas. Carregadores e carroceiros que entregavam garrafas, sacos ou caixas nas portas traseiras da casa bisbilhotavam e trocavam relatos sobre os fantásticos frascos, crisóis, alambiques e fornalhas que viam no quarto baixo cheio de prateleiras, e profetizavam em sussurros que o calado quimista, querendo dizer alquimista, não demoraria a descobrir a pedra filosofal. Os vizinhos mais próximos à sua fazenda, os Fenners, distante 1/4 de milha, tinham coisas ainda mais fantásticas para contar a respeito de certos sons que afirmavam vinham da casa de Curwen à noite. Eram gritos, diziam, e uivos prolongados. E eles não gostavam da grande quantidade de gado que invadia os pastos, porque essa quantidade não era necessária para suprir um velho solitário e pouquíssimos empregados com carne, leite e lã. A identidade do gado parecia mudar de semana a semana, quando novos rebanhos eram comprados dos fazendeiros de Kingston. E depois também havia algo extremamente detestável com relação a um grande edifício de pedra, pouco distante da casa, com estreitas fendas em lugar das janelas. Os desocupados da Great Bridge tinham muito para comentar sobre a casa de Cohen na cidade. Em Olney Street, não tanto a casa nova, bonita, construída em 1761, quando um homem devia ter aproximadamente um século, mas a primeira, a baixa, o telhado com água furtada, sem janelas, revestida de tábuas, cujo madeiramento ele tomou a peculiar precaução de queimar após a demolição. Aqui havia menos mistério, é verdade, mas as horas nas quais as luzes eram vistas, o ar furtivo dos 2 forasteiros morenos que constituíam a única criadagem masculina,
os horríveis e indistintos murmúrios da governanta francesa incrivelmente velha, a grande quantidade de comida que era vista entrar por uma porta atrás da qual viviam apenas 4 pessoas, e a qualidade de certas vozes ouvidas, frequentemente com conversas abafadas, em horas totalmente inadequadas, tudo isto combinava com o que se sabia da fazenda Pawtuxet para conferir ao lugar uma péssima fama. Mesmo nos círculos mais seletos, a residência de Curwen não deixava de ser comentada, pois à medida que o recém-chegado se introduzira na igreja e no ambiente dos negócios da cidade, travara naturalmente conhecimento com pessoas da melhor espécie, cuja companhia e conversação estava bastante apto a presenciar. Sabia-se que nascera de boa família, porque os Curwen de Salem não presenciavam da apresentação na Nova Inglaterra. Soube-se que Joseph Curwen viajara muito na juventude, que vivera num tempo na Inglaterra e fizera pelo menos 2 viagens ao Oriente, e sua conversação, quando se dignava a usá-la, era de um inglês instruído e culto. Mas, por alguma razão, Curwen não se importava com a sociedade. Embora, em realidade, ele jamais recebesse mal um visitante, sempre erguia um muro de reserva tão grande que poucos conseguiam dizer-lhe alguma coisa que não soasse tola. Em seu comportamento parecia haver sempre à espreita uma certa arrogância enigmática, sardônica, como se, tendo convivido entre estrangeiros e homens mais poderosos, tivesse concluído que todos os seres humanos eram obtusos. Quando o Dr. Sheckley, famoso por sua sabedoria, chegou de Boston em 1738 para se tornar o reitor da King's Church, não deixou de visitar alguém a cujo respeito tanto ouvira falar, mas saiu pouco depois por ter percebido algo sinistro nas conversas de seu anfitrião. Charles Ward disse ao seu pai, quando discutiam sobre Curwen uma noite de inverno, que daria tudo para saber o que o misterioso velho teria dito ao brilhante clérigo. Mas todos os diários concordam quanto à relutância do Dr. Sheckley em repetir algo daquilo que ouvira. O bom homem ficara terrivelmente chocado e jamais conseguira lembrar de Joseph Curwen sem perder de maneira evidente a jovial cortesia que o tornara famoso. No entanto, mais definida era a razão pela qual outro homem de refinamento e berço evitava o arrogante ermitão. Em 1746, o jovem John Marrich, um idoso cavalheiro inglês, com tendências literárias e científicas, chegou de Newport à cidade e já a superava rapidamente em prestígio e constituiu uma bela casa de campo no Nick, no que é hoje o coração da zona residencial. Ele vivia com considerável estilo e conforto. Era proprietário da primeira carruagem e de criados de libré da cidade. Orgulhando-se grandemente de seu telescópio, microscópio e de sua seleta biblioteca de livros ingleses e latinos. Ouvindo falar de Curwen como proprietário da melhor biblioteca de Providence, o Sr. Marrich lhe fez logo uma visita e foi recebido de modo mais cordial do que muitos outros visitantes que haviam sido. A sua admiração pelas amplas estantes do anfitrião, as quais, ao lado dos clássicos gregos, latinos e ingleses, exibiam uma notável bateria de obras filosóficas, matemáticas e científicas, incluindo Paracelsus, Agricola, Van Helmont, Sylvius, Glauber, Boyle, Bauerhave, Becker e Stahl, levou Curwen a sugerir uma visita à casa da fazenda e ao laboratório, para onde jamais havia convidado quem quer que fosse antes. E os dois partiram, imediatamente na carruagem do Sr. Marrich. O Sr. Marrich sempre confessou não ter visto nada de realmente horrível na casa da fazenda, mas afirmou que os títulos dos livros da biblioteca especial sobre assuntos taumatúrgicos, alquimistas e teológicos
que Corwin mantinha numa sala da frente foram suficientes para inspirar-lhe uma aversão duradoura. Entretanto, foi talvez a expressão do rosto do proprietário ao exibi-los que contribuiu com grande parte desse preconceito. Essa bizarra coleção, além de uma miríade de obras comuns que o Sr. Merritt não se sentiu excessivamente alarmado em lhe invejar, abrangiam quase todos os cabalistas, demonólogos e mágicos conhecidos, e era um reservatório de tesouros do saber duvidoso dos reinos da alquimia e astrologia. Hermes Trismegisto, na edição de Mesnard, a Turba Philosopharum, o Liber Investigationis de Geber, a Chave da Sabedoria de Artefons, estavam todos lá, com o cabalístico Zohar, a série Albertus Magnus de Peter Jahn, Ars Magna et Ultima de Raymond Lully, na edição de Zetzner, Thesaurus Chemicus de Roger Bacon, Plays Alchemiae de Flood e de Lapide Filosófico de Tritêmio, um ao lado do outro. Os judeus e árabes medievais estavam representados em profusão e o Sr. Merritt ficou pálido quando, ao retirar da estante um lindo volume com o título vistoso de Canon e Iceland, descobriu tratar-se em verdade do proibido Necronomicon, do louco árabe Abdul al-Hazed, a cujo respeito ouvira sussurrar coisas monstruosas alguns anos antes, após a descoberta de ritos abomináveis na estranha aldeiazinha de pescadores de Kingsport, na província de Massachusetts Bay. Mas, curiosamente, o digno cavalheiro confessou-se perturbado de modo mais indefinível por um detalhe insignificante. Sobre a imensa mesa de mogno jazia virado para baixo um exemplar de Borellus, gasto pelo uso, trazendo muitas notas misteriosas escritas à mão por Corwin ao pé da página e entre as linhas. O livro estava aberto mais ou menos no meio e um parágrafo exibia riscos tão grossos e tão trêmulos debaixo das linhas em místico gótico antigo que o visitante não resistiu à tentação de examiná-las atentamente. Ele não soube dizer se foi a natureza do trecho sublinhado ou a forma febril dos traços com que estava marcado, mas algo nessa combinação o impressionou de um modo muito profundo e até peculiar. Lembrou-o até o fim da vida e o transcreveu de memória em seu diário. Uma vez tentou recitá-lo ao seu amigo, Dr. Checkley, até notar quão profundamente aquilo perturbava o pólido vigário, e o trecho dizia, abre aspas, os sais essenciais dos animais podem ser preparados e preservados de modo que um homem engenhoso pode ter toda a arca de Noé em seu próprio escritório e fazer surgir a bela forma de um animal das cinzas deste, ao seu bel prazer, e pelo mesmo método dos sais essenciais do pó humano, sem criminosa necromancia. Um filósofo pode fazer reviver a forma de qualquer ancestral falecido das cinzas em que seu corpo se tornou. Fecha aspas.